Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma alegria muito grande revê-los em mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos juntos estudar os seus temas. Eu gostaria, antes de começarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade a mais em nossa vida de buscarmos em Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacita a compreensão do tema que estudaremos, nos dirija durante a dissertação do tema, durante o estudo, para que possamos não só compreender, mas ter condição de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aos mais pequeninos irmãos, é o tema que temos para esta semana. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34. Irmãos, eu acho esse texto um dos textos mais marcantes nas Escrituras Sagradas, que de certa forma vem a pontuar a história da nossa salvação. Nossa vida é feita de escolhas. Somos livres, fomos criados como seres livres, mas não podemos nos esquecer em momento algum que nós fomos criados, nós nascemos num planeta empedernido pelo pecado. E, para tanto, a um planeta condenado à morte. E nós temos a oportunidade de, vivendo nesse planeta, sermos amados pelo Criador do universo e temos a oportunidade de sermos restaurados por Ele, que é a grande promessa, é o grande propósito do sacrifício de Cristo, do plano da redenção que foi traçado em meu e seu favor, em nosso favor, para que os habitantes também deste mundo possam voltar a fazer parte do plano original da criação, que é vida eterna, absoluta. E aqui, quando olhamos para esse texto que acabamos de estudar, nós percebemos em um flash a história da nossa salvação. Porque nós fomos livres, tivemos a oportunidade de escolher, de pensar, de falar, de fazer o que nós achamos melhor. Só que Deus deixou uma carta para nós, a carta de Deus ao homem. E nessa carta conta tudo o que Ele fez para que eu e você possamos ser resgatados, ser redimidos. Conta a história do preço que Ele pagou há mais de 2000 anos atrás. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí o registro. A história toda em detalhes está aí. Deixou nesse livro, nessa carta, doutrinas que são absolutas, que são eternas, e deixou também profecias que têm atravessado o tempo há milhares de anos, além de diversas orientações de como nos relacionarmos uns com os outros e, como indivíduos e como igreja, também nos relacionarmos com o Senhor. Tudo isso para que aceitemos o que de graça Ele nos oferece, a salvação. E esse texto aqui é o âmago de uma parábola aonde ele ilustra à sua direita ovelhas e à sua esquerda cabritos, aonde ele vira para as ovelhas e comenta tudo o que proporcionou o bem-estar delas, porque elas abraçaram o cumprimento da missão, fazendo aos pequeninos, aos necessitados e a ele, ao semelhante de um modo geral, tudo o que fizemos. E quando olha para os cabritos, os que estão da esquerda, é o tal de esquerda é problema, hein? Quando olha para lá, ele fala tudo o que ele fala e fala por que eles não vão entrar no céu. Tudo que deixou de fazer os pequeninos, tudo que deixou de fazer os semelhantes, tudo que deixou de fazer o próprio Deus. Coisas que debaixo da graça fazem parte da nossa missão e do nosso chamado. Cabe a nós ir ou não ir, aceitar ou não aceitar, aceitar ou rejeitar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã.
no segundo tema, vida e ministério de Jesus. Se nós estudarmos o que está relatado em Lucas 4,16 e fizermos um paralelo com Isaías 61, 1 e 2, é Jesus citando esse texto de Isaías, que na realidade mostra o quê? O que ele veio fazer. Alívio, liberdade e consolo. É o que ele veio trazer para nós. E a proclamação das boas novas. De tudo o que nós aprendemos nessa carta que ele deixou para nós. A carta de Deus ao homem. Boas novas, também traduzida como evangelho. E o que ele fala no evangelho é nada mais, nada menos do que o quê? Confirmar tudo o que o Antigo Testamento disse a respeito dele e a respeito da nossa salvação e sustentar a palavra de Deus como o caminho, o único caminho que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas que negam a verdade não tem como estar liberto, vão estar sempre presas. Não é verdade? E a vida e o ministério de Jesus Cristo conta tudo. Veja que ele nasceu num mundo empedernido de pecado, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem normal, um homem de dor. Mas os 33 anos e meio que ele viveu aqui, foi uma vida de dedicação à missão que ele tinha para cumprir em favor de mim e de você. De salvar a mim e a você, e a todo aquele que ouvir a sua palavra e aceitar a sua palavra. E é verdade que ele bateu de frente com a liderança religiosa da sua igreja. Porque a liderança religiosa da sua igreja naqueles dias criaram um monte de tradição que fugia totalmente do lenitivo, do objetivo que ele deixou traçado para mim e para você. Foge por completo. Completamente longe de questão. Com relação ao semelhante, à sociedade, de um modo geral, foge também. Então, são propósitos contrários, um monte de regras e regras que inventaram, que no final, ao invés de convidar as ovelhas para o pastor eterno, repeliram elas do pastor eterno. Procuraram distanciá-las do grande pastor, que veio por elas, que veio para salvá-las. Criaram um monte de regras e pesos colocando nas costas dos seus seguidores que nem com dedinho eles queriam carregar. E é isso que a maioria absoluta das religiões sobre a face da terra continua fazendo. Os famosos donos de igreja, que querem ser dono das ovelhas, querem ser dono da pregação do evangelho, querem ser dono do propósito da igreja sobre a face da terra. Sendo que a igreja é de Deus, nós pertencemos a Deus. A salvação é Ele que nos dá. E nós, como mortais, somos todos iguais. E tem pessoas que vivem pobres, na miséria, que às vezes está do nosso lado, dentro da igreja, a gente não sabe que a barriga dele está doendo, porque ele não teve condição de comprar comida. Com vontade de comer isso, ou de comer aquilo, de fazer isso, ou de fazer aquilo, e a gente não sabe o que aquele indivíduo está passando, para estar ali com a roupinha arrumadinha, sentado, ouvindo o culto, ou ouvindo a lição da escola sabatina. Por que isso acontece? Porque o propósito da igreja está sendo ignorado, de um modo geral. Segue linhas e tradições, mas alcançar esse necessitado, alcançar esses que estão enfrentando grandes dificuldades, não faz parte do nosso propósito. Precisa de esperar ele estender a mão para suplicar ajuda? E quando ele estender, será que vai ser atendido? Será que não foge dos projetos e dos planos que foram traçados com relação às entradas ao capital que entra na igreja? Entende, irmãos? Cristo, ele bateu de frente com tudo isso, mostrou o verdadeiro e único propósito da obra de Deus na face da terra e resumiu nessa parábola das ovelhas e dos cabritos. À direita e à sua esquerda. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A vida e ministério de Jesus tem um propósito muito maior e mais nobre do que o que a gente imagina. No terceiro tema, provisão de Deus para os pobres. Irmãos, se a gente analisar o conteúdo bíblico, principalmente olhando o Salmo 82, verso 3 e 4,
nós podemos notar aqui o seguinte: defenda o direito dos fracos e dos órfãos, faça justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Irmãos, tem gente que sofre tanto nas mãos de gente má e inescrupulosa. Nós que temos a oportunidade de sermos alívio dessas pessoas como instrumentos nas mãos de Deus, muitas vezes não prestamos atenção no chamado de Deus para o cumprimento da nossa missão e deixamos passar. Depois não pode reclamar. Olha outros textos bíblicos, como Provérbios 28 e 27, que mostra: quem dá aos pobres não passará necessidade. Provérbios 29, 14, o rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. E o Salmo 41, verso 1, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. E isso é que sempre foi prioridade no antigo Israel e não deveria ser diferente nos nossos dias, irmãos. Provisão de Deus para os pobres. Mas eu e você somos instrumentos. A nossa igreja é um instrumento para alcançar essas pessoas que com o estômago vazio terão dificuldade de ouvir a mensagem. Mas sendo alimentados, não só ouvirão, mas como seguirão a voz do Mestre. Pense nisso, é muito profundo. No quarto tema, o jovem rico. Aqui nós temos Mateus 19, de 16 a 22, uma história muito curiosa. Aparece um jovem, como já dito aqui, um jovem rico, que tinha um espírito perfeccionista. Ele queria ser perfeito com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, coisa impossível para um mortal. E ele buscou Jesus, porque ele queria de fato conhecer Jesus. Ele ouviu falar dos feitos dele, dos milagres e de tudo que ele fez, e queria de fato conhecer o caminho real da salvação, que no coração dele ele não estaria ainda satisfeito com tudo que ele conhecia, com tudo que ele abraçou, com toda a sua riqueza e tudo mais. Estava faltando alguma coisa. E ele tinha certeza que encontrando o Mestre encontraria algo para suprir o que estava faltando. E ele chega em Cristo e pergunta: Senhor, o que devo fazer para herdar a salvação? E Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele pergunta: quais? Ironizando, né? O que Jesus acabou de colocar. Porque foi tão simples para ele isso, né? Jesus falar só isso. E Jesus citou uma meia dúzia dos mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos, relatados em Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 17. E quando ele citou uma meia dúzia, tipo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, etc, etc. Ele falou: não, Senhor, mas isso aí eu faço desde a minha meninice. Aí Jesus mata a questão. Você quer ser perfeito, é isso? Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Diz que o jovem rico, ao ouvir isso, ficou triste, virou as costas e foi embora. Sabe, irmãos, Jesus provou que não guardava os 10 mandamentos. Ele adorava outros deuses diante de Deus. Era escravo da riqueza que tinha. Esse era só o problema que ele tinha. Jesus não precisa de riqueza. A sugestão que ele fez foi para mostrar para ele que ele não guardava os 10 mandamentos. E por isso mesmo, sem Cristo, ninguém pode fazer nada nessa vida. Se alguma perfeição para que nós possamos encontrar, será em Cristo. Com a ajuda dele, com a direção dele. Do contrário, jamais conseguiremos qualquer coisa digna e reta. Agora, com ele, no nosso coração, ele nos transforma, ele nos lapida, como se fosse um barro mole. Ele molda e faz aquele vaso bonito para receber as orientações, os tesouros do reino eterno, para que possamos compartilhar com o mundo ao nosso redor. Pense nisso. É muito profundo lembrar que com as próprias mãos ninguém pode fazer nada, mas em Cristo podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. No quinto tema, Zaqueu. Aqui é outro indivíduo rico que morava numa cidade chamada Jericó, e por ironia do destino, Jericó no passado era uma região que habitavam os gigantes quando o povo de Israel chegou lá. Lembra? E aqui esse Zaqueu, ao inverso disso,
era um baixinho, bem pequenininho, que teve que subir no sicômoro para ver Jesus passar. E Jesus chega, surpreende ele, debaixo do sicômoro, dizendo: desce, Zaqueu, eu vou hoje jantar na sua casa, vou dormir lá hoje. Irmãos, esse cara que era um publicano, que enriqueceu às custas de desonestidade, de propina e de tudo mais, ele não tinha palavras para expressar a gratidão de Jesus olhar para um cara igual ele, que era odiado pelos judeus, por prestar serviço aos romanos em desfavor dos judeus. Ele era odiado. E Jesus olhar para ele e dizer que vai comer na casa dele, dormir na casa dele. Meus amados irmãos, isso é um relato ímpar. E ele desceu. E diferente do jovem rico, ele se dispôs a falar: olha, metade da minha riqueza eu vou dar aos pobres, e todo mundo que eu fiz mal, que eu lesei, eu vou devolver 4 vezes mais. O cara formou um patrimônio grande, hein? E pode ter certeza que ele ia continuar rico, fazendo tudo isso. E Jesus não pediu nada. E Jesus viu o que não viu no jovem rico: o espírito de conversão, o espírito de mudança. O jovem rico só abaixou a cabeça e virou as costas e foi embora. Zaqueu abraçou com Jesus. E abraçou necessitado, mas a causa do evangelismo, da causa de Deus sobre a face da terra. E eu e você não somos diferentes hoje. Não podemos abrir mão da nossa missão, da obra de Deus na terra, da missão que a igreja tem na terra, seja como indivíduo, seja como igreja. E sermos gigantes como foi o baixinho Zaqueu. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 6º tema: considere Jó. Irmãos, no capítulo 1, verso 8 de Jó, o próprio Deus chama Jó de íntegro e reto. Pensa que maravilha, irmãos, uma pessoa, um mortal desse planeta, ser chamado de íntegro e reto pelo próprio Deus. E Jó, na realidade, foi um instrumento nas mãos de Deus para derrubar o próprio Satanás, irmãos. Deus tinha tanta convicção na fé que aquele indivíduo tinha, que sabia que ele, como indivíduo, simples como ele era, sem precisar de nenhum recurso a mais do que o natural que ele já tinha, um discípulo da fé de Abraão, sabia que aquele indivíduo ali podia vencer Satanás. E venceu. E tudo que ele perdeu durante a provação, ele recuperou em dobro. Irmãos, quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, subindo a Mesopotâmia, atravessando pela Síria, deixou esse discípulo da fé. E esse discípulo foi tão poderoso que o testemunho dele, a história que nós conhecemos dele, derrubou o líder dos demônios, derrubou o príncipe das trevas, aqui nesse mundo, e referenciou, assim como Abraão e grandes homens da fé, referenciou como espelho para nós seguirmos essa grandiosidade de fé, na simplicidade de um relacionamento, tanto com Deus como com os semelhantes. Dentro do conteúdo aqui do livro de Jó, se nós estudarmos no capítulo 29, o verso 16 do livro de Jó, nós podemos perceber que Jó, ele era uma referência para a sociedade. Os pobres, ele não esperava os pobres estender a mão para pedir nada para ele. Ele já investigava, já corria atrás, analisava e já providenciava meio para que aquelas pessoas não vivessem na miséria. Ele foi um dos homens mais ricos daquela época, daquele tempo, no local em que ele vivia. Ele era reto, íntegro, extremamente cuidadoso com o mundo ao seu redor. Ele julgava as causas dos demais, porque ele era tido como um juiz na sua terra, conquistado por uma vida simples, por uma dedicação aberta nas coisas de Deus. Considere Jó na sua história. Consideremos na nossa história a integridade de Jó e o testemunho de Jó, a fé de Jó. Do Testemunho para a Igreja, volume 5, página 128, diz assim sobre ele: não esperem até que os pobres chamem a sua atenção para as suas necessidades. Ajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava,
faça um giro de inspeção e verifique o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Pense nisso, irmãos. Muitas vezes o nosso propósito, a nossa missão, tem detalhes pequeninos que comporão grandes passos e grandes feitos em nossas vidas, que às vezes a gente deixa passar batido. É só parar e prestar atenção um pouquinho mais e observar essas histórias relatadas no texto sagrado, para que tenhamos um caminho mais seguro, mais sólido e uma fé mais pungente, a fé mais viva, para abraçarmos o cumprimento de nossa missão. No 7º tema, hoje, a escolha é livre. Eu queria citar um texto do Desejar de Todas as Nações, página 512, que diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como diz Mateus 25, 31 e 32. Com essas palavras, Cristo descreveu aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo. Mostrou que o veredito gira em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, haverá apenas 2 grupos, e o seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores. Ó Senhor, nos estimule, Senhor, nos fortaleça a nossa fé, para que entendamos a nossa missão, para que cumpramos com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. E possamos, como instrumentos vivos nas Tuas mãos, proporcionar situações favoráveis a que a Sua obra avance e Tu possas em breve voltar para nos buscar e nos reunir no meio das ovelhas que estarão à Sua direita, para irmos ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus, recebermos a coroa da vida eterna nas Suas mãos e voltarmos a fazer parte do Seu projeto original de vivermos eternamente e livres do pecado, da morte, do pranto e da dor. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. O tempo se vai.